Quando a utopia perde lugar na polis e cede lugar à distopia, os valores de esperança, de solidariedade e liberdade no coletivo se perdem para o medo, o desespero, a angústia e o ressentimento. E aí entra a sociedade distópica, que muitos comentadores vão se colocar como realistas e não vão ver possibilidade de mudança. É assim como se coloca aquele energúmeno do Pondé como filósofo trágico. Na verdade não é trágico coisa nenhuma, tragédia é um gênero literário, já vi, não é uma postura filosófica. Então, dentro dessa distopia, o que a gente vê, por exemplo, é a exacerbação de uma cultura narcísica, aonde o eu só enxerga o próprio eu refletido em si mesmo. O outro, que é uma contraposição a mim e que me constitui como ser humano, porque ele pensa diferente de mim, ele tem ideias diferentes de mim e eu tenho que entrar em contraposição, não mais acontece por conta de toda esse avanço, essa perca de esperança. O valor fundamental, a perda da esperança e a resignação e o ressentimento tornam-se valores fundamentais. E dentro dessa lógica neoliberal que eu já disse que vai ter essa exacerbação do individualismo, do eu narcísico, o neoliberalismo se aproveita e faz uma imagem muito apropriada para essa distopia, que é o quê? A ideia de vencer na vida. O que é vencer na vida na lógica desses neoliberais? Segundo eles, vencer na vida é você superar todos os obstáculos, é você correr atrás, é você vencer sobre todos os obstáculos, sobre todas as pedras que se colocam no caminho. Esse fato de vencer na vida é muito bem colocado pelo esporte. Vamos lembrar um caso aqui para vocês entenderem. Lá nos anos de 2011, se não me engano, não lembro exatamente, 2009, o Adriano Imperador resolveu abandonar as glórias de Roma para morar no Morro do Cruzeiro, porque ele disse que não se sentia feliz. Chico Landi, eu lembro na época, eu até escrevi um texto chamado Chico Landi, o Reacionário. Ele falou um monte do Adriano porque ele largou as glórias de Roma para trocar o Morro do Cruzeiro. Ora, o que essa imagem nos coloca aqui? Além de você não analisar o próprio eu do sujeito, as condições em que está se colocando e por que ele desistiu da carreira para estar no morro, na periferia, é você somente considerar ele como vencedor, considerar a meritocracia como um valor fundamental. Além de, claro, de ter um olhar altamente elitista, de você desconsiderar a periferia como um bom lugar para se viver e estar feliz. Você coloca acima de todas as coisas o dinheiro. Foi isso que eu coloquei naquela época, o Chico Landi. E agora a gente vê a Simone Biles também, que resolveu abandonar no meio do caminho a prova e houve uma enxurrada de críticas. O que coloca aqui o valor fundamental desse tipo de sociedade? Que nós temos alguns exemplos em que a mídia, a cultura de massa coloca quem são os grandes vencedores. Nós temos o Neymar, o Ayrton Senna. Vou pegar esses dois. O Neymar, ele é um sujeito altamente indisciplinado que não se coloca, só enxerga o seu próprio eu e venceu na vida. Passou por todos os obstáculos, se tornou o rei de Paris. Foi até expulso pelo próprio técnico. O Ayrton Senna, um grande vencedor, um mito colocado pela mídia brasileira, passou por cima de tudo e de todos para vencer na vida. Esses dois exemplos são absorvidos pela lógica neoliberal e pela cultura de massa e é colocado muito de maneira significativa na mentalidade das crianças e de muitos adultos também, porque eles partem do pressuposto que isso é o valor fundamental meritocrático, ele teve um mérito de vencer.
Eu lembro muito bem dos vídeos do Eduardo Marinho que fala sobre essa ideia de vencer na vida. Eu não quero vencer na vida coisa nenhuma. Eu quero ter paz de espírito e estar bem comigo mesmo. Não me interessa o que pensa essa sociedade podre e hipócrita sobre vencer na vida. O que o Eduardo Marinho coloca ali? Que vencer na vida está acima do dinheiro para ele. Vencer na vida para ele é estar bem consigo mesmo, não é cultivar o valor do capital como valor fundamental. Isso é uma postura altamente radical. Mas a lógica neoliberal, ela coloca justamente o contrário, que para você na vida, para você vencer na vida, é você mesmo, com você mesmo, você tem que passar por cima de todos os obstáculos, não importa a maneira. Como? Quando uma sociedade é distópica e ela deixa de ter crença nas instituições, principalmente na educação, como valor fundamental, e você não cultiva mais valores humanísticos, muito pelo contrário, você retira disciplinas humanas, estudo de letras clássicas, estudo das belas artes, de música, de matemática, geometria, etc. e tal, para adentrar somente na cultura técnica, especializante e alienante, você perde esse horizonte crítico de alimentar a utopia, ao menos. Você finca os pés no que é dito, da realidade. É como se o estudo das humanidades não fossem aptos para esse tipo de sociedade. Ao menos a Algaria Matos disse que era necessário ter esse tipo de resgate, ter esse tipo de estudo, para ao menos alimentar dentro do espírito humano a ideia de esperança. Mas não, o que nós temos hoje é justamente o contrário. A retirada da esperança, o cultivo do eu narcísico e o cultivo do ressentimento, do medo e das esperanças, cultivado pelas próprias instituições republicanas. Ora, o que a gente vê nas instituições hoje ao dizer sobre a cultura do medo, da desesperança, que você tem que cuidar da sua segurança, que você tem que cuidar da sua educação, que você tem que cuidar da sua saúde e que você tem que cuidar do seu trabalho. Você olha o outro que está ao seu lado não como um ente solidário a si mesmo, como um ente solidário ao outro também. Você olha o outro como um concorrente dentro dessa lógica capitalista neoliberal. É por isso e outras razões que surgem muitas psicopatologias que são altamente explicadas dentro desse contexto. Por que o sujeito se sente cansado? Cansado de si mesmo por conta dessa lógica que ao tempo todo diz, rediz que ele tem que vencer na vida. O caso de Simone Biles e de Adriano nos propõe uma reflexão grande. Será que é preciso vencer na vida dentro dessa lógica? O que é vencer na vida? Para você, o que é vencer na vida? Vamos analisar e verificar. Que tipo de sociedade é essa que propõe que você vencer na vida, que cultiva esse valor da meritocracia, você passe por cima do outro? O exemplo do Eduardo Marinho, que ele coloca quando a gente fez uma live com ele, é bem interessante, que ele fez uma competição de bicicleta quando ele estava no exército, ele venceu o cara que passou, ele venceu o cara que tinha uma bolsa, ele tinha que chegar lá numa determinada posição para fazer um esporte no exterior, ganhar uma bolsa, algo assim, eu não lembro, era uma premiação importante para ele. E o Eduardo Marinho tirou essa possibilidade dele. E aí teve a eureka, vamos dizer assim, como os gregos dizem, os antigos gregos, uma ideia, uma reflexão, que é o quê? Eu venci, mas e ele, que precisava mais do que eu? O que eu fiz? Eu tirei a possibilidade dele. E o neoliberalismo, ele coloca isso como lógica. Para você vencer, você é colocado como se estivesse dentro de uma competição. Não existe solidariedade. O que existe é a cultura do vencedor, que vença o melhor. Se você não venceu, o problema é seu, você tem que melhorar e correr atrás. É exatamente isso que é colocado. É depositada toda a fé e esperança única e exclusivamente no indivíduo. A cultura do eu narcísico, acima de todas as coisas.
O outro é desconsiderado, é simplesmente descartado, ou é olhado como um adversário. E, portanto, a sociedade que está hoje é colocada como vários adversários, vários indivíduos e que não compõem um corpo social baseado em valores fundamentais como a solidariedade, como a cidadania, como a ajuda mútua e a esperança. E nós temos vários energúmenos aí que vêm destruir esses valores e colocar os valores já descritos por mim aqui anteriormente como fundamentais, que é essa ideia de uma sociedade realista. É preciso a gente denunciar cada vez mais isso. Então você pare e pense, verifique o que são esses valores fundamentais que esta sociedade está colocando hoje e que pessoas que param um instante de competir e refletem um pouco sobre o que papel ela está desempenhando, que felicidade ela está fazendo para si mesmo e para o outro, é preciso que a gente verifique esse papel. E mais, quando uma sociedade tira a crença nas instituições, como vem acontecendo fortemente no nosso país, na educação, na saúde, no transporte, na cultura e no lazer, e nos políticos, a gente individualiza tudo e vira uma sociedade de todos contra todos e ninguém com ninguém. Gostou do vídeo? Vou deixar uma dica aqui na descrição. Vocês vão escutar a música da Pitty, o Homem, o Lobo do Homem, que é baseado lá no Thomas Hobbes. E eu quero que vocês leiam o livro A Sociedade do Cansaço, de Byung Chul Han, e o livro O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud, que aí vocês vão ter um panorama bem claro do que está acontecendo hoje. É isso. Até mais.